Fala pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos debater 3 temas bastante importantes do processo do trabalho. Primeira questão, falar pós-reforma trabalhista do tema honorários advocatícios, depois falar de responsabilidade por dano processual, a famosa litigância de má-fé no processo do trabalho pós-reforma trabalhista, e falaremos também, para finalizar a aula de hoje, sobre a petição inicial no processo do trabalho. Então, 3 temas bastante importantes, vou procurar aqui ser bem direto para vocês, focar naquilo que é mais do dia a dia. Deixei junto com a matéria algumas decisões recentes dos tribunais regionais do trabalho, para ver como ficou o entendimento. Tem muita coisa ainda que não está pacificada, mas como é que está o direcionamento de umas situações concretas, que é importante para a gente fazer a pesquisa. E qualquer dúvida, a gente online depois no Moodle vai tirando direto com todos vocês. Então vamos dar início aqui nesse momento de quarentena. Saudade de todos aí com relação às aulas presenciais, mas por enquanto, no futuro breve, se Deus quiser, voltaremos todos juntos. Por enquanto vamos aqui dentro de casa, online, nesse nosso bate-papo dessa semana. Primeiro tema, gente, honorários advocatícios, tá? Os honorários advocatícios têm regulamentação específica no processo do trabalho e chamam aqui atenção um pouquinho na prática para a questão dos honorários advocatícios previstos também no Estatuto da Advocacia, onde fala a diferença dos honorários contratuais com os honorários sucumbenciais. O que acontece? Honorários contratuais, gente, basicamente é aquele honorário que eu trato diretamente com o cliente, ou seja, o cliente vai no meu escritório, quer que eu faça uma defesa trabalhista, quer que eu faça uma ação trabalhista, eu falo, olha, vou cobrar tanto para fazer a defesa, vou cobrar tanto para fazer a reclamação trabalhista. Normalmente, quando a gente está atendendo o reclamante, é praxe, por exemplo, no processo do trabalho, o advogado cobra 30% do benefício econômico da ação, né? Praxe, todo mundo, olha, eu entro com a ação trabalhista, eu fico com 30% do benefício econômico, o reclamante com 70%. Por quê? Porque eu vou puxar toda a demanda, eu estou trabalhando apenas no êxito, não vou receber nada, vou pagar todos os custos do processo, vou fazer acompanhamento em primeiro grau, segundo grau, eventualmente em Brasília, daí vai lá, cobra a porcentagem de 30%. Isso são honorários contratuais, contratados eu e cliente. Muito comum, por exemplo, quando a gente vai defender uma pessoa jurídica, você vai lá e faz da mesma forma, só que daí você não coloca apenas o benefício econômico, você cobra um prolabore. Olha, vou cobrar tanto para fazer a defesa e acompanhar até a sentença, tanto em grau recursal e tanto eventualmente no Tribunal Superior. E se eventualmente ganhar a ação, eu quero um êxito de X, porque eu estou proporcionando um benefício econômico. Isso tudo, honorários contratuais, tudo bem? Honorários sucumbenciais, gente, são aqueles honorários fixados eventualmente no processo pela parte que ganhou o processo. O juiz vai lá e fala, olha, a parte perdedora, a parte que sucumbiu, por isso honorários sucumbenciais, vai pagar a parte vencedora ao advogado vencedor. Primeiro ponto importante, o Estatuto da Advocacia é claro, os honorários sucumbenciais são do advogado que trabalhou na causa, os honorários sucumbenciais é do advogado que trabalhou na causa. Lembra, os honorários sucumbenciais não é do cliente, é do advogado, a sucumbência é para o advogado vencedor. E lembra que é possível sim acumular, né, os honorários sucumbenciais com contratuais. Eu posso cobrar os contratuais mais os sucumbenciais. Eu cobrei o prolabore para trabalhar e ganhei a sucumbência no processo. Eu tenho direito às 2 verbas alimentares nossa prevista no Estatuto da Advocacia. No processo do trabalho, o que é importante a gente frisar? A sucumbência no processo do trabalho, até a reforma trabalhista, ela era muito limitada às ações que envolviam sindicatos profissionais, né? Ou seja, como nós temos a possibilidade de jus postulandi na Justiça do Trabalho, olha, a parte contratou advogado porque quis, então como ela contratou, quem ganhou, quem perdeu não tem nada a ver com isso, e nós não tínhamos aqui a fixação de sucumbência ao advogado. Ressalvado algumas hipóteses previstas numa súmula do TST, que basicamente era como o sindicato estiver atuando, ao advogado do sindicato limitado a 15%. Veio a reforma, alterou, gente. Nós tivemos uma alteração significativa nesse ponto, que é o artigo 791-A da CLT, que dispõe lá: ao advogado, ainda que em causa própria, serão devidos honorários sucumbenciais, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15%. Então, olha só, sucumbência no mínimo de 5% e no máximo de 15% sobre o valor que resultar o quê? A liquidação da sentença, do proveito econômico, ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa.
Então, primeiro ponto, a sucumbência aqui nós vamos ter como parâmetro o quê? 5 a 15 do proveito econômico. Não é sobre o valor da causa lá atrás, de quanto deu a liquidação daquela sentença. Por exemplo, a gente pode dar o valor da causa aleatória de 50 mil reais e na liquidação de sentença veio 100, o dobro. Os honorários sucumbenciais serão uma porcentagem de 5 a 15 fixada pelo magistrado na sentença sobre o proveito econômico final. Se não for possível mensurar o proveito econômico, aí sim atualiza o valor da causa naquela situação. Alguns pontos importantes: nas ações contra a fazenda pública também são devidos honorários sucumbenciais e também a que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato profissional, o que já era a regra. A lei veio aqui e manteve as ações onde nós atuamos com o sindicato. E fala também no parágrafo 2º do artigo 791 que o juiz, ao fixar os honorários, deve levar em consideração o quê? O grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviço, o tempo despendido na demanda, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado por aquele advogado, dentre outros critérios de fixação. O Estatuto já prevê os critérios de fixação, veio o texto da CLT basicamente na mesma linha do Estatuto da Advocacia. Lembrando, nosso Estatuto da Advocacia, a Lei 8.906 de 1994, uma matéria importantíssima para nós advogados. O Estatuto da Advocacia, as éticas, os deveres e responsabilidades dos advogados, também as nossas prerrogativas profissionais, dentre inúmeras outras matérias que envolvem a advocacia. Lá fala isso também, a questão dos honorários e a fixação. E o texto da CLT fala também, na hipótese de procedência parcial, o juiz arbitrará honorários de sucumbência recíproca, a vedada a compensação entre os honorários, ou seja, a procedência parcial, ambos os advogados vão receber e não tem que ter compensação de um lado para o outro. A verba é alimentar e a verba é do advogado, a parte não tem nada a ver com isso. E tivemos também, gente, a fixação dos honorários de sucumbência na reconvenção. Até aqui, tudo bem, pontos bastante específicos da reforma trabalhista. Agora tem um parágrafo 4º aqui do artigo 791 que fala de um tema que eu queria passar para vocês um pouquinho de alguns pormenores que geraram algumas discussões no judiciário. O que fala? Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva e somente poderão ser executadas se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito da decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência dos recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se passado este prazo tais obrigações do beneficiário. Então, primeiro ponto, olha, se eu ganhei, tem gratuidade de justiça, vou descontar do crédito. Se eventualmente é beneficiário, não tem crédito, nem em outro processo, eu tenho prazo de 2 anos para comprovar essa modificação de hipossuficiência e continua sendo exigível essa verba alimentar nossos honorários sucumbenciais. O parágrafo 4º dessa disposição aqui, bastante importante, que fala da questão da gratuidade de justiça e o pagamento da sucumbência ao advogado e também do período de suspensão da exigibilidade desse crédito. Esse parágrafo, gente, temos algumas discussões aí que envolvem até controle de constitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal. Os regionais vêm decidindo a aplicação de uma forma ou de outra no tocante à concessão da gratuidade, a fixação da sucumbência, sendo devida ou não. Mas aí vou trabalhar primeiro com o texto da lei e lembra que a ressalva da discussão por parte da doutrina e de entendimentos também. Falado sobre isso, separei aqui alguns temas, algumas decisões importantes do TRT aqui da 2ª região e vamos agora falar um pouquinho sobre o nosso segundo ponto da aula de hoje, que é a responsabilidade por dano processual, galera. O artigo 793-A da CLT veio também com a reforma trabalhista dizendo assim, responde por perdas e danos aquele que litigar de má fé, como reclamante, como reclamado ou como interveniente. Ou seja, a litigância de má fé que tínhamos a previsão dela lá no Código de Processo Civil, que sempre foi possível a aplicação subsidiária na Justiça do Trabalho, mas os juízes do trabalho tinham muitas reticências, eram muito resistentes para aplicar a litigância de má fé no processo do trabalho.
Daí veio a reforma e falou, não, o dispositivo agora é nosso, não vamos aplicar nem de forma subsidiária, responsabilidade por dano processual. E veio o artigo 793b e falou taxativamente as hipóteses de litigância de má-fé, dizendo, considera litigante de má-fé. Desculpa, pessoal. Considera-se litigante de má-fé. Primeiro, aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso em lei ou fato incontroverso. Olha, você está aqui litigando, você está se defendendo contra o texto expresso de lei, contra fato que é incontroverso no processo, não há necessidade de querer tumultuar esse ponto, você pode ser considerado litigante de má-fé. Olha, é litigante de má-fé aquela pessoa que no processo alterar a verdade dos fatos. Olha, alterou a verdade dos fatos, você pode ser considerado também litigante de má-fé. Também, da mesma forma, usar do processo para conseguir um objetivo ilegal. Aquela pessoa que está se utilizando do processo para conseguir algo que é ilegal. Ou seja, não se utilize do processo para conseguir algo que não há amparo na lei, senão você também pode ser considerado litigante de má-fé. Veio aí e continua, olha, é litigância de má-fé aquela pessoa que se opuser à resistência injustificada ao andamento do processo, não quer cumprir, não quer dar andamento à demanda, quer enrolar o feito, quer procrastinar o feito, vai ser litigante de má-fé. É litigante de má-fé, a lei vem e fala, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, mesma situação aqui, que provocar incidente manifestamente infundado. Olha, você está criando incidentes aqui apenas para procrastinar o feito, você está querendo enrolar, tumultuar o andamento do processo. Cuidado que você pode ser considerado litigante de má-fé. E também fala que aquela pessoa que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Olha, todas essas hipóteses aqui previstas taxativamente, você pode ser considerado litigante de má-fé. Então a litigância de má-fé que não tinha aplicação imediata no processo do trabalho, precisaríamos nos socorrer de forma subsidiária ao Código de Processo Civil, veio agora com o texto expresso. Daí, continuando com a reforma trabalhista, o artigo 793C vai lá e fala, olha, de ofício ou a requerimento, o juízo condenará o litigante de má-fé a pagar uma multa que deve ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa. Essa multa de 1% a 10% do valor da causa para indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e ainda a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que a parte efetuou. Então olha só, veio aqui o artigo taxativamente e fala a consequência pela aplicação da penalidade de má-fé. Multa de 1 a 10%, pagar os honorários e todas as despesas que você causou à parte, eventualmente por um procedimento ilegal, eventualmente para querendo procrastinar o feito e por aí vai. Claro que essas despesas têm que ser devidamente comprovadas, tá? Mas aqui o valor, a fixação é de 1 a 10% do valor corrigido da causa. O que nós temos que tomar cuidado aqui? Quando forem 2 ou mais litigantes de má-fé, o juízo condenará cada um na sua proporção do seu respectivo interesse na causa ou de forma solidária aqueles que se coligarem para lesar a parte contrária. Então aqui pode ser uma situação onde nós temos mais de uma pessoa considerada litigante de má-fé. Lembrando que essa responsabilidade, cada um vai ter seu pagamento e a responsabilidade deles também pode ser considerada solidária nos termos do parágrafo 1º. E nós temos aqui um dispositivo que logo na sequência é o parágrafo 2º que fala: quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa poderá ser fixada em até 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Olha, o valor da causa aqui é um valor muito baixo, apenas de 1 a 10%, não vai aqui amedrontar ninguém, aquele cara está litigando de má-fé, eu vou fixar até 2 vezes o valor do limite máximo do regime geral da Previdência Social. Lembra que essa responsabilidade, o valor da indenização, ele será fixado pelo juízo, caso não seja possível mensurá-lo, podendo ser liquidado por arbitramento ou eventualmente por um procedimento comum, claro, dentro do próprio processo trabalhista. Então o valor da indenização será fixado pelo juízo e, se não for possível mensurado, liquidado por arbitramento num procedimento comum dentro do próximo processo. E veio também uma outra novidade aqui, causou muita polêmica, que fala lá, olha, a multa prevista no artigo 793C, aquela passada, aplica-se também à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos
ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Então a pessoa que vai testemunhar hoje, apesar de estar indo prestar um serviço público, tem uma função pública, ela tem aqui que tomar cuidado, porque eventualmente o juiz poderá multá-la se ela mentir aqui intencionalmente, alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. Sobre prova testemunhal, gente, fica aqui essa ressalva com relação ao depoimento. Quando adiantarmos a nossa matéria, falarmos de provas, eu vou passar para vocês aqui a questão da prova testemunhal, quem pode ser testemunha, como é o depoimento da testemunha e por aí sucessivamente. Voltaremos a falar sobre esse assunto, mas fica aqui a questão da litigância de má-fé, da responsabilidade por dano processual e a testemunha que é alterar a verdade dos fatos ou omitir intencionalmente fatos necessários ao deslinde da demanda. Que mais? Sobre esse tema, separei também na matéria para vocês, que está disponível aí no Moodle, várias decisões recentes dos nossos tribunais regionais aqui do Brasil, falando da multa por deslealdade processual, falando também da multa por litigância de má-fé. E para finalizar, conforme prometido, vamos falar um pouquinho agora, nosso terceiro tema da aula de hoje. Qual era? Petição inicial trabalhista, artigo 840 da CLT. Esse dispositivo, gente, também foi objeto de reforma, também foi objeto de modificação substancial no texto da CLT após a reforma trabalhista, e veio lá um dispositivo falando assim: sendo escrita a reclamação deverá conter a designação do juízo, a qualificação das partes, breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio e o pedido, que deve ser certo e determinado, com indicação do seu valor, data e assinatura do reclamante ou do seu representante. Então até aqui, gente, a CLT, diferente do CPC, nos requisitos da petição inicial, ela sempre foi muito mais tranquila do que eventualmente o Código de Processo Civil. Por exemplo, aqui nós não temos a necessidade no texto da CLT de requerer produção de provas, mas lá no CPC tem, a gente aplica subsidiariamente. E é claro, quando formos passar para vocês como se fazer uma inicial trabalhista, vamos combinar os dois dispositivos para que a inicial saia perfeita e acabada. Mas, no modo geral, a CLT ela é mais simples. Ela fala: olha, fala o juízo, qualifica as partes, breve exposição da demanda, e veio com uma novidade importantíssima, que deu uma discussão tremenda na advocacia por parte dos magistrados também, é com a questão da obrigatoriedade de dar o valor certo a cada pedido, ou seja, os pedidos agora têm que ser liquidados na reclamação trabalhista. É um requisito da petição inicial que a reclamação trabalhista seja líquida. Olha, eu quero hora extra e as horas extras correspondentes a todo o contrato de trabalho correspondem a X mil reais. Antigamente, gente, o advogado o que ele fazia? Ele fazia o pedido de horas extras e colocava a apurar em posterior liquidação de sentença. O advogado não gosta de fazer cálculo, não tem costume de fazer cálculo, e na fase de liquidação de sentença, pegava a sentença e mandava para um contador liquidar. Agora não mais, agora é requisito da inicial que essa inicial venha líquida e certa com os seus pedidos já na sua distribuição. Uma alteração substancial no texto da CLT. Algumas questões importantes. Lembra que a reclamação trabalhista pode ser verbal ou escrita. Sendo verbal, ela será reduzida a termo em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão ou secretário, observado sempre o disposto no parágrafo 1º desse artigo. Então fala aqui da questão da reclamação verbal ou escrita. E lembra que os pedidos que não atendem ao disposto no parágrafo 1º serão extintos sem resolução do mérito. Então, olha, veio aqui o parágrafo 1º dizendo assim: olha, tem que ser tudo liquidado. Por exemplo, se você não liquidar, é extinção daquele pedido sem julgamento do mérito. Então, assim, uma consequência processual significativa para quem não cumpriu os requisitos da petição inicial, que falamos agora há pouco nos termos do artigo 840 da CLT. Algumas questões importantes, gente. Eu lembro que quando falamos de princípio, eu falei a questão da estabilidade da lide, e veio o parágrafo 3º do artigo 841, também após a reforma trabalhista, dando uma ênfase aqui onde oferecida a contestação, ainda que eletrônica, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, mais desistir da ação. Então lembra, a desistência da ação é até o oferecimento da defesa pela outra parte.
E o artigo 843, falamos, salvo engano, sobre ele na aula passada, reitero aqui a importância dele, do preposto que vai representar a empresa naquela audiência, o preposto que vai representar a empresa naquela ação trabalhista. O preposto não precisa mais ser empregado da reclamada, da empresa. Então lembra, o preposto aqui, por obrigatoriedade legal, agora não mais a necessidade de ser empregado. Alguns pontos importantes previstos no artigo 844, que ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento designando nova audiência, e também na hipótese de ausência do reclamante, ele será condenado ao pagamento das custas processuais, ainda que beneficiário da gratuidade de justiça, salvo se comprovar em 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Então veio aqui uma penalidade processual que está tendo uma discussão também por parte da doutrina e por parte da jurisprudência, que quando o reclamante não comparece em juízo, ele não comparece, o processo é extinto sem julgamento do mérito, ele vai ter que pagar as custas processuais, ainda que beneficiário da justiça gratuita. E se não pagar, não poderá eventualmente entrar com outra ação trabalhista. O pagamento das custas seria aqui condição a condição para a propositura de uma nova demanda. Então olha só, gente, são situações importantes que fala tanto da petição inicial quanto de algumas situações que envolvem representação, que falamos algumas coisas na aula passada, e fala também da consequência aqui nos casos de gratuidade, nos casos de pagamento de perícia, quando há condição de gratuidade de justiça ou não, a consequência da gratuidade pela questão da obrigatoriedade do pagamento da sucumbência, a consequência na lei, mesmo tendo gratuidade, vai ter que pagar as custas do processo, se motivou o judiciário, vai ter que ter um custo por isso. Lembrando que tudo isso está sendo objeto de apreciação por parte do Poder Judiciário, temos inclusive ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal, mas é importante passar para vocês o texto da reforma, é importante passar para vocês a intenção do legislador, qual foi, e é claro aqui também importante passar para vocês esses questionamentos que envolvem todos esses temas. Sobre esse tema também separei aqui várias decisões do Poder Judiciário, de todos os nossos tribunais regionais, para que vocês possam colocar um pouquinho mais na prática, no dia a dia, a importância desses temas, e fico aqui com essa situação envolvendo petição inicial trabalhista, envolvendo responsabilidade por dano processual e também honorários sucumbenciais. Lembrando, gente, sobre petição inicial, nós iremos tratar sobre a petição inicial na nossa aula de prática trabalhista. Tem inclusive já um vídeo postado aí no canal YouTube, quem quiser assistir também, sobre a petição inicial na Justiça do Trabalho. Outros vídeos de outras peças processuais também. Compartilhem aí as nossas ideias. Estou com muita saudade das nossas aulas presenciais. Fiquem em casa, logo isso vai passar, e qualquer dúvida à disposição, está o material escrito no Moodle, está o vídeo para todos vocês, estaremos também online para tirar todas as dúvidas. Muito obrigado mais uma vez pela participação mais do que importante de todos, um beijo a todos e fiquem com Deus, até mais.